estas populações aqui debaixo de Lazarim e arredores foram vindo de lá. Ah, Porque aquilo lá está monumentos, ainda há monumentos arqueológicos, penso eu, alguns pré-históricos. O Menir é um monumento pré-histórico, não é? exatamente. O Menir da Pedrada. As antas, não é? As antas, que existiu lá a anta, e depois foram deteriorando porque precisavam das pedras para as casas e estragaram tudo. Claro. Mas ali, em termos arqueológicos à volta, para nos situarmos no local, em termos arqueológicos temos, eu até depois posso mostrar, túmulos antropomórficos, portanto são muito mais tarde. Tem 3, e ainda temos restos de uma mamoa, que é a mamoa do Fornelo, da Dorna Pedranha. Temos a concavidade do Fornelo, que nunca entendi o que seria aquilo. E há outros vestígios ainda de outra anta. O nome anta não é por acaso. E depois tem as aldeias da anta, tem a do Castelo, tem a do Sabugueiro. Ok. E era a da Mata. Então são 3 aldeias, não é só uma? 3. E tem a da Mata de Lobos. Tinha a da Mata de Lobos, que essa desapareceu completamente, já só estão resíduos, que era todo em círculo, à volta de um centro, e portanto tinha uma entrada só, e as pessoas faziam ali viviam ali os seus rebanhos e os seus pastorios e os cultivos, não é? Claro. E depois a Mata de Lobos acabou por arder. Em 1800 e pouco, ardeu completamente. O incêndio devorou as casas todas. Por isso aquela depois... Tinha muitas árvores ali à volta. Não tinha nada, era só mato. O mato e pelado. O problema foi o incêndio nas próprias casas. Pois. Alguém se descuidou e elas arderam todas. Portanto, a Mata de Lobos, a história dela, não temos mais grande informação sobre a Mata de Lobos. Portanto, como já reparou, tem vestígios muitos pré-históricos, alguns pré-históricos e outros não. Por isso é que da origem as populações foram descendo, não é? Claro. Para o vale, como vieram para Masses. Claro. Só que a aldeia de Masses foi criada depois das pessoas foram descendo, o solo cá para baixo era melhor e o clima era mais doce. Pois é. Na Anta aquilo é muito violento mesmo. Se calhar eu fiz agora uma operação à Anca e foi por causa de ter andado por lá na caça Pois, aquilo é muito frio, não é? Muito frio. Temperaturas que chegava a ter lá nuvens de metro. Pois. As pessoas iam lá para deitar, comer os gatos, tinham que fazer buracos por baixo da neve para entrarem nas lojas. Não sei se já lá foi. Fui lá uma vez. Mas as lojas, as portas são baixinhas. Sim, pois são. Tá. E portanto, aquela é interessante que a aldeia em si, a Anta e o Sabugueiro e o Castelo, porque o Castelo tem origem num castro pré-celta. E aquilo tem um castelo? Não tem nada, era um castro. Era um castro. Chama o Castelo. Romano. Não. Pré-celta, ou seja, ainda é o Dr. antes. Gonçalves da Costa dizia que era pré-celta. Ok. Portanto, antes dos celtas, não é? Sim. Ok. Bom, o Castelo e o Sabugueiro também, esse também ainda tem muitas casas. Estão muito piores que as da Anta. As da Anta estão mais bem conservadas. Apesar de agora estar quase tudo abandonado. E o caminho para lá é o mesmo? Ou seja, vamos... É o mesmo. E depois continuamos em frente? Não vai em frente nada. Volto para trás que é melhor. Depois chega ali ao campo de futebol, se quiser ir para Viseu. Sim. Chega ao campo de futebol, mete à esquerda para cima, diz lá IP3. IP3. Pronto. Falando da Anta em si, aquilo teve muita vida. Até aos meados do século XX, teve muita vida. Porquê? Além de terem os rebanhos, Claro. rebanhos grandes, e toda a gente tinha o seu rebanho de gado, uns menos, outros mais. Além disso, havia também o cultivo principal daquela zona, que era o trigo. O trigo, desculpe, Não. essa expressão, o centeio. Centeio. O centeio e o milho de seca.
Milho de seca. Que é um milho que não precisava de regar. Porquê? Dada a altitude, Pois. a umidade de noite rega o milho. Ah, E não era regado, era milho de seca. É um milho que fica pequenino, muito miúdo, mas era com que viviam, era o pão que tinham. E então, e aquilo também se deu, portanto, a transumância, não é? claro, exatamente. Tinha que ser, não é? Claro. Nunca foi exatamente a transumância como faziam nessas serras, Sim, mais de no passagem, Soares e por aí fora, e ali na zona Gralheira. da Gralheira, Por exemplo, fazia-se sim, muito. sim. Ainda me lembro os pastores da Gralheira virem para aqui com as vacas de verão. Pois. Aqui de inverno, alugavam aqui Os os lameiros e vinham para aqui com as vacas, depois quando começava a vir a primavera iam embora. Não lembro, sim. Eu lembro-me disso. A transumância não era exatamente como era por esse país fora. Porquê? Porque faziam também a agricultura. E como havia agricultura, passavam uma grande parte do ano lá. Dormiam lá e tudo. Havia casas com cozinha, com tudo. E, portanto, faziam a agricultura e tinham rebanhos. De inverno, começavam a preparar as corelas, que eles chamavam corelas, e são corelas são terra pobre, não é? Sim, sim, sim. Preparavam as corelas para semearem o centeio. E acartavam, tiravam das lojas da Anta e das três povoações, tiravam das lojas o estrume, ou esterco, como queira chamar. Sim, sim, exatamente. A minha avó também fazia, também tinha Pronto, isso. tiravam o estrume para iam pondo nos terrenos, depois faziam a primeira lavra, depois faziam, então semeavam os centeios. Isto ainda de inverno, em setembro começavam a semear os centeios. Mas havia sítios que não semeavam o centeio no outono. Pois. Era só a partir de janeiro, Por causa da neve, do frio. do frio. É por isso é que eles chamavam era o centeio, não me lembro agora que era um centeio próprio para essa zona. sim. É porque o outro já não pegava. Portanto, já não produzia bem o outro nessa altura. sim. E então semeavam primeiro, a grande maioria, o centeio ali para o fim de setembro e outubro, e o outro era semeado a partir de janeiro e fevereiro. Pronto, e então, como vê, estavam quase sempre, e então vinham dormir a Mazes, aqueles que não tinham terrenos de cultivo, vinham dormir a Mazes, mas iam todos os dias lá abrir ao lado. Exatamente. Porque alguns da transumância têm muito a ver com os meses no monte, Claro. não é? Na montanha E os meses mais no vale. no vale. Pois. Aqui não era assim. Mesmo em tempos de navões que era difícil, eles iam lá deitar a comer aos gatos, porque os gatos estavam quase sempre lá. Às vezes, quando de facto o monte não tinha verdura, não envelhecia, portanto, invernos muito secos, eles traziam o gado para baixo, para Mazes, para o vale, não é? Para os tentarem ali, e depois, quando era lá para Mazes, assim, levavam o gado para cima. Aí é que já estava a transumância a funcionar. Exatamente. Mas nem toda a gente funcionou assim. Havia as duas situações. E o que é que fez com que depois as pessoas que estavam lá em cima começassem a abandonar a aldeia? Isso é simples, porque eu vou dizer, eu ainda me lembro do último morador. Era a senhora Joaquina da Enta, não sei se ainda é viva. Houve lá um senhor aqui que me disse, o senhor Celestino de Mazes, não sei se sabe quem é, sabe? Sei. Pronto, ele disse-me que havia uma senhora de 100 anos que ainda era viva, que era a última moradora. Mas quando foi isso? Foi agora há 2 ou 3 semanas. Então ainda é viva. Pois, eu sei que ela esteve no lar, mas já tem mais de 100 anos, ou deve ter à volta de 100 anos. Senhor Joaquina, que era, por sinal, muito minha amiga. Porque eu andava sempre a desbilhotar Claro. o que era, como era e como não era. Curiosidade, simplesmente, não sou arqueólogo, que era o sonho da minha vida, mas vou-me ocupando nessas coisas. Vai. E depois tento passar a informação a quem sabe. Porque, pronto, a Câmara de Lamego ainda não se vocacionou para a preservação do património antigo. Não tem um arqueólogo, penso eu. É uma boa pergunta, também não lhe sei Não dizer. tem arqueólogo. Não lhe sei dizer. E que já devia ter. Porque este património vai-se perder. O que eu estou aqui a dizer daqui a 1200 anos, ninguém fala nisso, ninguém sabe.
É verdade. Agora ainda haverá uma outra. E voltando à senhora Joaquina de Anta, foi a última moradora. E a Nora também ainda é viva. E essa também ainda lá esteve. Essa fez as núpcias lá. Fez a mulher do seu Vasco. E o seu Vasco, quando casaram, dormiram a noite. Eu às vezes dizia-lhe assim: então, mas olha lá. Olha lá, então, mas como é que foi essa noite de núpcias? Conta lá. Diz ela assim: ó, senhor Armando, nos deixa puxar para mim. Deixa puxar para mim. Então, as noites de núpcias, olha, foi no feno. Foi no feno, claro. Diz ela, aquele cheirinho ao feno. E é verdade. É verdade, aquele cheirinho a feno. E diz ela assim: foi ali mesmo, era onde estávamos mais quentes. Claro. Tinha uma casinha, que a casa delas até tinha forno, tinha lareira, tinha tudo, mas muito rudimentares. Claro. Havia lá casas grandes, já mais abastados, que esses do Alfaiate, do senhor Alfaiate, era uma casa que tinha camas. Sabe como é que era a cama? Um pau espetava na parede, outro do outro lado espetava na parede. Aqui tinha uma coisa de suporte. E coisa, depois umas ripas feitas de rama de carvalho, e tinha um colchão cheio de folhar, de palha de milho ou feno, e era o colchão da cama. E que no verão, predominantemente, eles dormiam lá. Porque era a malha dos centeios. Pois. Era, portanto, e tudo... substituindo sempre o interior do colchão, não é? Eu não estarei a falar, não levarei as coisas por ordem, mas o senhor depois acerta. Ok. Sim, mas esteja à vontade. O centeio, portanto, isto faz parte daquilo que eu disse, que nem tudo era transumância. Porque, de facto, depois vinha o centeio, tinham que o chachar, porque antigamente não havia herbicidas, ainda bem que não havia. Não havia herbicidas, era tudo sachadinho, com sachinhos pequeninos, que eu tenho um ali, tenho um guardado. E sachavam os cinteiros todos. Portanto, houve sempre aquela ocupação durante o ano, para além das vacas e das ovelhas e das cabras. E ainda sobre isso, onde é que eu ia? Eu ia-lhe perguntar porque é que as pessoas vieram embora, então, porque é que não ficaram lá? As pessoas vieram embora. Era um ciclo natural. Pouco a pouco foram saindo? Foram saindo, começaram a descer para mais e depois começaram a ir para o Douro, para as quintas, trabalhar nas quintas, e para um lado e para o outro, e trabalhar nos senhores mais ricos. Claro. E onde ganhavam algum, onde tinham melhor condições de vida, não é? Claro. E foram vindo para baixo, acabou por ficar tudo em março. A senhora Joaquina foi a última a sair de lá. Eu ainda me lembro, quando era criança, fui com o meu tio, ao museu, lá ver um amigo, e passamos do outro lado e vimos a casinha a deitar fumo. Disse: ó padrinho, que ele era meu tio padrinho, ó padrinho, olha ali uma casa a deitar fumo, até mora lá, a fininha da Anta. E ainda outra, a senhora Joaquina, nos dias de nevões, sabe que ela que chegava a comer? Labrestos, que é uma erva daninha, cozidos, cozia os labrestos só com água, mais nadinha. Poxa vida. Diz ela, tanta vez fiz isso. Pois. E diz ela, se às vezes um homem apanhava um coelho ou coisa que fosse do género, a pele guardavam-na para depois a cozerem para dar gordura. Pois. Coelho e não só, uma raposa, se apanhassem uma raposa, também guardavam das partes gordas para depois coziam aquela coisa, se aquela gordura toda, depois era para deitar na comida. Claro. Repare a pobreza que ali ia. Mais nos dias de neve, quando não havia neve, vinha por aí abaixo, vinha pedir. Pois. Claro. Não foi muito habitual ela pedir esmola, mas, mas aconteceu. Ainda fez. Claro. Era ela que me contava, não é? Claro. Mas, para além disso, temos coisas também mais interessantes. Por exemplo, o Fidalgo do Castelo. O Fidalgo do Castelo foi uma pessoa extremamente rica. Porquê que ele era rico? Porque tinha 19 vacas. Tinha um rebanho de gado. Claro. Tinha tudo. E os lobos não lhe comiam as vacas? Comiam. Então, os lobos ainda não há grandes anos que eu andava na caça e depois os meus colegas, há sempre aquele mais atrevido: ei, matarei o lobo! Não. E para o carro. E eu saí, abri a porta antes deles saírem, berrei. Lá foi o lobinho embora. Deixar o lobinho em paz, na paz de comer.
ainda há poucos anos. Depois, quando andaram ali a fazer as autoestradas, Pois. a autoestrada, A24. com a A24, a darem fogo, os tiros e coisa, eles desviaram-se. Pois. E o que é que certo é que até agora ainda não pressenti que eles tenham regressado. Pois. Não regressaram. Eles já estavam quase em extinção. Extinção. Pois o que é que eles também vão comer, né? Nesta parte, o Eles comiam era as ovelhas e coelhos, a caça, Claro. mas a caça também cada vez é menos, as pestes do cabo da caça. É verdade. O lobo ficou sem meio de subsistência. Exatamente. Agora, raposas e outras espécies, gatos bravos, doninhas, texugos, toirões, isso ainda há. Claro. As papalmas de Marte, isso ainda há. Porque sabe que entra e entra. E o rio, este rio aqui, o Varzela, há uma comunidade, temos na freguesia toda 46 moinhos. 46 moinhos. E esses é que a freguesia dependeu muito. Aliás, o Brasão do Lazarim está ali a rodízio. Pois é. Pois é. É porque foi a grande riqueza deste povo. Lá para aquela zona de Castro Daire não havia caudais de água. Ali do Mesio, Rosende, aquelas zonas de Eram mais secas, não é? Monteiros e coisas, vinham aqui, alugavam os moinhos durante o verão, alugavam os moinhos para terem depois fazer farinha para de inverno, para terem farinha para de inverno. E todos os que tinham moinho não tinham fome. Claro. Pois, não tinham fome. Alugavam, ficavam sempre com uma parte havia esses fidalgos farinha, mais ricos que tinham 2 e 3. Claro. Eu e outros que não tinham nadinha. Tinham que pedir, por favor, para deixarem moer. E esse fidalgo do castelo? Mas voltando ao fidalgo do castelo. Tinha um rebanho que perto de 200 cabeças, consta-se. Sim. Porque fala-se muito pouco nele. Mas já lá vamos. E que tinha cerca de 200 cabeças de cabras e ovelhas. Portanto, o homem tinha uma vida boa. E a casa dele ainda está no castelo, que é a maior que lá há, já praticamente toda em escombros. Mas ainda lá está. É que ele teve uma importância muito grande na freguesia. O Conselho de Lazarim era um conselho medieval. Teve foral por Dom Afonso Henriques, ou Dom Afonso Henriques, ou ainda a mãe, a Dona Teresa. Teve foral. Aliás, até tenho escrito o que era o foral. Pois. E depois o rei também tinha aqui os seus linhares e coisa. Mas quando foi da peste negra, os homens, isto aqui é um lugar muito fechado. Claro. Não há grandes correntes de ar, nem nada. A peste negra entrou aqui, dizimou praticamente os homens todos. Pois. E então o senhor, ele chamava-se José Ribeiro, o tal senhor ficou a administrar o Conselho de Lazarim. E fez ficou administrador do Conselho de Lazarim, mas como não havia homens para fazer a Câmara, então ele anexou, na altura, por algum tempo, ao Conselho de Castro Rei da Roca, não é? E anexou, e depois, novamente, voltou outra vez o Conselho, quando começou a haver outra vez população. Claro. Portanto, toda a vida ouvi falar nisso, ainda há a Rua Imagem, Rua Fidalgo do Castelo. Eu via lá outra família também muito abastada, os ferreiros. Os ferreiros que foram pessoas extraordinárias, que tinham também muita riqueza, gado, lá estamos nós, gado e muito pão. Esses já tinham terreiros bons, já tinham coisas. Sabe que um dos primitivos da Casa dos Ferreiros, vai ver que é o palacete que lá há, está muito maltratado, mas um palacete que lá está, quem entra, sobe ali, vem ali com os capitéis lindíssimos. Ele mandou fazer aquela casa. E então contratou um pedreiro que disse assim: o senhor não tem dinheiro para me pagar esta casa. Não tem dinheiro para me pagar a casa. O trabalho, a obra. Não tenho. E ele disse: não tem não. Então esperem um bocadinho. Veio, trouxe-lhe a copa do chapéu de palha, que só havia chapéu de palha, cheia de moedas de ouro. Isto é uma lenda. Pois. Cheia de moedas de ouro, que isso, acho que lhes interessa. Cheia de moedas de ouro. E ele disse assim: ai, já chega a sobra. E então mãos à obra. Interessante que ainda chegou ao telhado, chegou tudo. Mas houve partes das varandas nunca chegaram a ser postas, nunca nada, porque o velho morreu.
Morreu e a família desavença-se uns com os outros. E não gastaram o dinheiro que havia. Pois. Pelos vistos, a casa onde chegou, pagou. Mas, entretanto, morreu, já não acabou a casa porque os filhos não se entenderam uns com os outros e ficou por ali. Isto é a casa dos ferreiros, que eram gente muito importante daquela terra. Agora, tradições culturais, tem uma que é... vamos lá ver, eu pesquisei ao pormenor, mas as pessoas... Eu sei que a gente é um bocadinho mais fechada que aqui embaixo, que as pessoas são abertas. Mas hoje as coisas alteraram-se bastante. Mas eles tinham lá uma tradição fantástica, que eu ainda tentei recuperá-la, mas depois aquilo deu mal e paramos por aí. Era a queima do galheiro. A queima do galheiro constava do seguinte: a queima era feita na noite de São João, na véspera para o dia de São João, porque ainda dizem a queima das fogueiras. Eles não era a queima das fogueiras, não havia fogueiras. Era a queima deitavam um amieiro dos maiores que houvesse na beira do rio, não lhe tiravam a rama. O amieiro era enterrado por jovens todos, rapazes todos, que os mais robustos traziam-no às costas e espetavam-no lá no local que ainda lá está o sítio. Ainda se conhece lá, que aquilo foi em anos, séculos. Claro. E é engraçado que eles depois arrancavam dois ou três, conforme o tamanho da árvore, cabos de gestas, e era todo de cima para baixo, nas pernadas que já lá estavam, coisadinhas, todas presas, até ficava ali uma coisa fantástica. Lembro-me muito bem ainda quando era miúdo. E depois tentei recuperar, como eu já disse, era presidente da junta e tentei recuperar essa tradição. E então, na véspera de São João, era queimado. Mas antes, entre a feitura, que aquilo era feito ali por abril. Pois. Abril, fins de março, princípios de abril, para quê? Para as gestas secarem. Claro. E a árvore secar, não é? Claro. E então, enchiam de cima para baixo, ainda verde, mas depois lá secava. Então havia a malandragem. O pessoal daqui tinha sempre uma certa... havia uma certa espicaçar das atitudes. E então iam lá, às vezes queimavam antes do tempo. Aquilo era um desgosto tremendo. Esse dia faziam outra vez. Claro. Eles dormiam lá todas as noites a guardar o galheiro. Pronto, e então chegava à noite de São João, quando era a noite de São João, era feita a queima. Via-se toda a redondeza, porque ele era no cimo do monte. Claro, exatamente. Era ali logo a seguir à Anta. Quem ia da Anta para a Mata de Lobos era ali. Era queimado. Aquilo era queimado. E então as raparigas, se gostassem do trabalho deles, punham nas janelas deles um vaso de cravos. Era o vaso com os cravos. Não eram cravos comprados nem coisa nenhuma. Estavam plantados lá, eram criados durante o ano. E elas punham nas janelas deles a dizer, a dar-lhes o coisa que estavam felizes. Concordavam e coisa. E eles, quando vinham durante a noite, pela madrugada, iam devolver às suas amadas o vasinho com os cravos. Mas tinham anos que elas não punham nenhum, não gostavam, não punham nenhum. E eles ficavam na pendura, não é? Claro, exatamente. Portanto, isto até tinha mais por nós. Depois havia os comentários delas na praça, claro, no Largo São Lourenço. Havia os comentários no Largo São Lourenço. E porque é que não puseram? Então, havia aliás, às vezes até chegavam mesmo a ajustamento de contas. Claro. Namorados que queriam esta e aquela, depois nos comentários aquilo vinha de cima. Claro. E acabavam por ter ajuste de contas. Portanto, essa foi a tradição mais rica que eu conheci em Mares. Eu também tenho a minha peripécia do galheiro. Quando
quando tentei recuperá-los, fizemos aquilo rigorosamente, já com o apoio do pessoal da Junta. Claro, claro. Já, porque os jovens eram poucos e tal, nós fazemos, mas tivéssemos ajuda. Mandei o pessoal da Junta cortarem a árvore com eles, transportá-la, plantá-la, cortar a gesta e revesti-lo e tudo prontinho. Disse, agora vocês estão bem contentes. E de facto ninguém mexeu. Pronto, ali o Presidente da Junta era muito bem aceito, muito querido, e felizmente ninguém tocou no galheiro. Aqui o Carlos Russo, até posso dizer o nome, uma vez disse, ó Samanho, eu vou lá queimar aquilo. Disse, ó Carlos, tu não vais não. Tu não vais fazer isso. Além de respeitar as pessoas da tua terra, porque somos da mesma terra, não é? Também é uma falta de respeito para a Junta de Freguesia. Pois é. Que ele tinha assim falando. Pronto, não foram, ninguém tocou. E até fomos queimá-lo. Aí é que veio a tragédia. Deitamos o fogo ao galheiro. Eu já estava prevenido, já tinha lá alguma coisa que por causa dos incêndios. O meu amigo começou a arder. Porque aquilo vai ardendo, vai caindo algumas a arder abaixo, para nada a arder. E é isso mesmo. A cair ao chão. Pega-se o fogo ao monte, meu amigo. Ai, que aquela gente lá lutou. E apagamos-lo, conseguimos apagá-lo. Conseguimos apagar, mas disse, não, tão depressa não. Mas no final eu ofereci-lhe um lanche, como se tivemos, e foi uma alegria. Disse, vamos fazer todos os anos. Não, é melhor esperarmos até ver, porque isto é muito porque eu tinha muita vegetação já tinha, seca, porque já não havia, já havia menos gado. E já ninguém cortava as gestas à volta. Porque as gestas à volta não davam para o galheiro. Porque era daquelas baixinhas, rapolhudas, e isso dava muito trabalho. Traziam daquelas, das maias, da gesta, que dava aquela flor amarela, e com essas eram grandes, revestiam no instante. Porque aquilo levava muita gesta. E pronto, sobre a tradição, a cultura de Mars, é o que eu tenho mais assim, por menor, por exemplo. Havia outra, havia lá, chamam um Penedo, eu não vou dizer o nome que ele não tens à vontade. Não, mas eles até chamam o Penedo Cornudo. Ele é exatamente feito de um pés. Exatamente. E as raparigas tinham muito hábito de chegar ao Penedo, atiravam com uma pedra para cima. Se ficasse lá, elas iam arranjar noivo. Sim. Lá está, como ele era do fítio de um sexual, não é? Como é que eu ia dizer? Sim, de um objeto sexual. Tinha esse fítio. As duas coisas, repare, familiarizam-se, não é? Exatamente. E elas deitavam as pedras, seguisse abaixo, elas vinham de lá desgostosas, porque era tudo pastoras e pastores. Claro. Vinham de lá desiludidas, As pedras não ficavam, não era fácil lá ficarem. Pois é. Porque na ponta ainda é bastante. Dá para aprender algumas, mas é muito redonda e. E então as pedras caíam, elas vinham desmotivadas. Pois lá vinha o namorado e todo consolar, não senhor, eu vou casar contigo, não há problema, não tem que. Tranquiliza-te, porque também há outra. Portanto, esta também é um pormenor de um hábito, de tradição de massa. Agora, há outras também de violência. Pois, acredito. Na minha freguesia, eu tenho um apanhado das rochas famosas todas, desde o Penedo Borrado ao Penedo Virgueiro, ao Penedo Virgueiro, não é? Lá está, relacionado com sexo. O Virgueiro, porque aqui dizem uma menina, enquanto virgem, ainda tem o Virgo. Não sei se ainda dizem lá nessa aldeia, mas disse isso. E então um moço de Mas, um matulão, um moço de Mas, um matulão, andava com o gado e uma miúda da freguesia de Bigorne colheu-se lá de uma trovoada. E ele foi também e aproveitou, desflorou a miúda. Claro. Desflorou a miúda. Ficou sempre a chamar-se o Penedo Virgueiro. Pois há o Penedo Cabeçudo, depois há o... E todas essas histórias eram contadas dentro da comunidade. Dentro da comunidade, pois claro. Também havia há o Penedo das Botas,
E eu vou dizer porque outra que era muito falado em massa, contava, mas uns contam de uma maneira, outros de outra. Claro, é normal. Porque isso vai-se deturpando com... Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Um ponto. Agora, o que eu sei por aquilo que fui ouvindo ao Sr. Joaquim Ferreiro, ainda ao pai e a outras pessoas, uns contavam de uma maneira e outros de outra, mas as mais credíveis pareceu-me que foi a do Sr. Ferreiro Velho. E ele disse, então, conte-me lá, então, senhor, eu agora não me lembro o nome, sei que o filho era Joaquim, eu acho que ele era José Ferreiro. José Ferreiro era. Sr. José, conte-me lá, então, como é que foi essa história? Olha, era um rapaz aqui, ele disse-me até quem era, o fulano, o filho de Valtrano, namorava em Valabrioso. Valabrioso é uma aldeia também na Serra, mas já pertence ao museu. Okay. Mas lá, já na virada para Castroeiro. Okay. E namorava lá a namorada, e foi ter com a namorada e claro, vinha sempre madrugada. 2, 3 da manhã, por ali abaixo, tranquilo da vida. Só que ele não seguiu o caminho que vinha para Mazes. Foi deitar, tinha lá uma lameirita de velho, que antigamente em Mazes andavam de que fosse preciso toda a noite a deitar a água nos campos, pois, para a erva crescer, para o gelo, não a queimar. Era, mas isso era ainda já do meu tempo. E então ele veio por um terreno, trazia a sachola, não sei se na sua zona também usam, a sachola, e veio por lá virar a água para a lameira de velho. Só que ele, quando chegou ao Penedo das Botas, encontrou, se um lobo vinha, acompanhou até ali. Pois. O lobo foi acompanhando, mas entretanto, como ele veio já era tarde, eram 3 da manhã, as pessoas, os pais, a família foram procurá-lo. E já iam na ante, para cima ouviram ele aos gritos. E ainda estava vivo, ele aos gritos. Tem calma, tem mão que nós já aqui vamos. Quando disse tem mão que já aqui vamos, provavelmente a matilha, era uma matilha de lobos, não é? Comeram todos, só deixaram os pés metidos nas botas. Ah, sério? Por isso é que ficou sempre chamado Penedo das Botas. É assim, são as lendas que eu sei da aldeia. Está bem. Eu agradeço-lhe, nós podemos fazer numa próxima, se calhar, conversar um pouco mais sobre outras histórias. Eu já tenho aqui muito material para poder trabalhar e poder estudar um pouco mais. Eu também vou ter que ir a Mazes depois fazer umas fotografias. O senhor vai ver, Olha, eu aqui vou-lhe já mostrar um túmulo e uma coisa. E o menino da Aptarada, porque eu tenho andado com problemas da anca e como tal, não posso deslocar às outras, porque já fotografei. Sim, mas eu vou lá, não preciso ir comigo. Mas vai-se enfiar em mato que Deus o livre. Mas pronto, depois vê-se. Ok. E então, o que é que eu ia dizer? Eu ia falar, caramba. Mas também, entretanto, eu posso dizer que também havia um mentiroso. Um mentiroso que ainda hoje chamam lá um mentiroso. Ainda lá está a casa dele. Um homem que nunca viveu de mais nada senão da caça. Só vivia da caça, do leitinho das ovelhas e mais nada. Toda a vida viveu assim. E então o mentiroso, penso eu que deve ter a sua origem nas tretas que ele dizia, não é? Claro, isso aqui o chamavam um mentiroso. A casa é vegedosa, ainda lá estão os escombros. E então ele quando, deixa eu ver se eu me recordo bem com essa vida, o mentiroso só vivia da caça e da coisa. Mas às vezes era matreiro. Chegou ao fulano, dou-te um coelho. Eu dou-te um coelho, mas dou. Eu ainda hoje apanhei 4 ou 5 e tal. Até era capaz de, porque antigamente eram com formigas, não é? Claro, aquilo era uma peste. E então, dou-te um coelho, até dou 2 e tal. E tu dás-me umas coelhitas, ou dás-me isto, dás-me aquilo. Fazia troca. Exatamente. Da caça. E então, ele fazia a troca, mas nunca dava ao coelho. Ele dava-lhe coisas.
Disse, pronto, olha, eu vou buscar o coelho, já estou trago. Nunca trazia o coelho. Depois ficou sempre com a fama de mentiroso. Depois as pessoas já o davam por caridade, não é? Pois, exatamente. Mas ele era terrível, um mentiroso. Claro que ele caçava lebres, raposas e tudo. Às vezes tinha a habilidade, porque ele era uma pessoa simpática, nunca ia mal a ninguém, Sim, fazia mal a ninguém, tinha só a ovelha e a cabra, e então, ó fulano, tenho lá uma raposa, queres-me lá ir comê-la comigo e tal. Oh, estou louco, aqui nunca comeram raposas, mas há quem as coma. Claro. Estou louco, mas anda cá a ver, então. Chegava lá abaixo, esquece, mas não foi hoje não tenho, foi há dias. Quer dizer, às vezes não tinha lá nada. Claro, era só para contar alguma coisa. Era só para contar alguma coisa. Está bem. E agora, e mais não posso falar, porque também não tenho muito mais quanto já temos aqui muita informação. Tá. Agora ainda tem mais uma informação que é interessante. As furnas de Mazes, a freguesia tem 6, que eram cavidades feitas na rocha, que ainda existem. Cavidades feitas na rocha ainda estão lá, estão no meio do povo. Até já tem casas por cima. Essas cavidades, é a única informação que tenho. Quando foi nas invasões francesas, na debandada do Porto, da invasão do Porto, Sim. Os franceses na debandada pilhavam tudo. Claro. E aquelas furnas serviam, que com certeza eram pregado, Para esconder. e esconderam lá tudo o que tinham. Então, mas esta gente morre à fome, não há nada. Não há nada para comer. Não, senhor, não há nada. E nunca pilharam os haveres deles. Claro. Essas ainda existem. E tive que andar a pedir às pessoas para as preservarem, não se estraguem. Claro. Que quando foi compor a rua, deu-se com aquelas duas cavidades. Então aqui duas coisas. A rua, aquilo era estreitinho, só com carro de bois, para alargar, e depois alargou-se um bocadinho. Não estragaram muito. E não era eu o presidente da junta, mas não estragaram. Ainda estão intactas. Okay. Pronto, relativamente a Mazes, praticamente é isto. Não sei se às vezes... Eu agradeço. Eu quero agradecer a disponibilidade, o tempo, as histórias, a simpatia, por estarmos aqui a conversar um pouquinho em sua casa, por nos ter recebido tão bem em sua casa. Ora, isso não. Sei para as ordens. O senhor, quando quiser, disponha, venha ter comigo e ou através do engenheiro Fábio e que ele, vamos ver, eu fui o amigo dele de criança. Pois, acredito. E gosto muito dele. Exatamente. Gosto muito daquele moço. Muito mesmo. Mas é assim, o senhor quando precisar de contactos, ou comigo ou com ele, o senhor encontra. Eu estou sempre por aqui, sim, a não ser que entretanto eu morra, não é? Não. Agora, sabe que Mazes, Mazes, a capela foi feita quando a igreja aqui. Acabou-se de fazer. Nós tínhamos uma igreja românica, que era bem onde está o futebol, ali em cima, aquele largo era onde era a antiga igreja, que era uma igreja românica, em cruz. Portanto, tinha a capela maior, duas capelas laterais, sim, e o corpo da igreja. Ora, como os tempos já iam avançando, as pessoas já a virem de Mazes, ou até do castelo e daí à missa, porque ninguém ficava sem missa, não é? Claro. Virem à missa ali e os daqui da Farrusca, de Parafita, do Travasso, da Vingada, ter tudo ir à missa lá acima. Pois. Então decidiram o barão de Lazarim, os Seabras, a família dos Seabras, que eram dos Vasconcelos de Alvarenga, eram donatários da igreja de Lazarim. Eram senhores fidalgos disto, porque isto foi um feudo aqui, foi quase um feudo toda a vida. Os fidalgos deram a terreno para a igreja, para esta, e eles custearam a igreja, por isso é que ela ainda hoje é muito rica, porque eles tinham poder, não é? Exatamente. E eles fizeram a igreja nas terras. E então a românica foram roubando as pedras para as casas, claro, para uma coisa ou outra, e o que se segue é que não escapou nada. Uma vez, quando fizeram o campo de futebol, eu ainda não era presidente da junta, estava no Porto a trabalhar, eu trabalhava na Caixa de Comércio do Porto, na rua Alfredo Magalhães,
onde era a litografia maia, não sei se ainda lá está. Não sei, por acaso não sei, não conheço assim muito bem o Porto. Sim, o senhor não é de lá? Não, eu sou de Aveiro. De Aveiro, ok, boa terra, cara. É verdade. Então não é, e então trabalhei ali 2 anos. E então andávamos a estrada e eu pedi ao Presidente da Junta, fui sempre amigo deles todos, e disse, olha, vejam se há alguns vestígios de coisa. Pedras já lá muitas, mas não ligaram para a tabina. Claro. Não ligaram para a tabina, termo. Pois é, também se calhar não sabiam reconhecer. Não, fizeram coisa, pois aquilo teve rampas grandes dos lados, ficou tudo enterrado, o que havia ficou enterrado. Mais tarde ainda lá fui com o padre doutor Manuel Gonçalves da Costa, historiador, e por sinal um homem muito sabido nessas coisas. Fomos lá, ele levou um lanche para a juventude, eu mobilizei a juventude toda, fomos lá acabar, mas aquilo não correu bem. Ele foi connosco, fomos todos trabalhar, mas aquilo tinha muito saibro, está a perceber? Pois. Era muito saibro e tal, o pessoal queria era comer. Claro. Comeu-se a coisa e disse, mas o doutor Gonçalves da Costa disse assim, olha, Rua, eu sou mãe de Castro Lourenço, mas sou conhecido por Rua, como o pai é Rui, e os meus irmãos também têm todos o nome de Rua. Só eu e a minha irmã que não temos, mas pronto, passando à frente. Então fizeram a igreja aqui, fizeram a Capela Imagens. A igreja daqui é constituída toda por sepulturas, sepulturas em pedra, e imagens também tinham sepulturas em pedra. E então a imagem que foi para Imagens foi o São Lourenço, que ainda é hoje o santo da aldeia, e para aqui veio o resto dos santos, juntamente com a Senhora do Rosário, que era da outra capela lateral. Agora, outra coisa interessante, há lá havia 2 pontes, agora só tem uma, que chamavam a Ponte Celta. Nela, penso eu que, por aquilo que eu fui lendo e fui nos contactos que tive com alguns arqueólogos que andavam aqui na Serra de Montemuro, eu às vezes ia lá ter com eles para conversar. E então, conversar, e disseram, nós passamos por lá. E passaram lá e disseram, olha, ela de facto é o estilo celta, que é em Cunha. Pois. Os celtas construíam muito em Cunha. Aliás, na Irlanda e na Inglaterra ainda há muitas essas pontes em Cunha. E engraçado que as pontes aqui eram todas em Cunha. É verdade. Todas. Eram todas. Desde a Daianta, por aí abaixo. A Ocanha, por exemplo. Como? A do Canha também. Não. Isso aí já é redonda. Já é redonda. É que depois houve algumas que foram mudadas. No Românico tardio. Pois. Já eram um bocado quase pareciam em ogiva. Pois é. Não são, mas parecidas com como é que eles chamam o arco cobrado, não é? Sim, exatamente. Mas a Canha, aquilo é uma obra-prima, não é? Verdade. Mas, então, a das Traves ainda lá está intacta. Que diziam que serviu da estrada romana que vinha do Porto para Almeida, para a Guarda. Para o lado da Guarda. Sabe-se que tinha ali uma grande calçada para ali em cima, que ainda lá há restos dela. Depois foram tirando coisa, a ponte está lá. Eles não... Quer dizer, não estavam convencidos que fosse de coisa, mas também não punham de lado ela ter sido feita pelos celtas. A do Alvitão, que era aqui, ao atravessar o rio antes de chegar a Mas, na ponte do Alvitão, essa que era linda, linda, linda. Só tinha a largura de um carro de bois. Pois. Estreitinha. E então, com os séculos andarem ali os carros de bois que passavam sempre no mesmo sítio, claro, foram abrindo os socalcos rilheiras na pedra, até que tiveram que lhe pôr cunhas. Pois. Para os carros não enterravam, já não passavam. Não é? E então punham cunhas. Eu até conheço ainda uma pessoa que não é de cá, mas que foi lá com o avô comprar sabe que o gado de Mages o cabrito de Mages era muito famoso. Ele ainda diz agora que tem ali os fumeiros Porfírios, aquela fábrica, diz ele assim, foi o melhor cabrito do mundo. Diz ele, eu posso dizer que é o melhor cabrito do mundo. Porque era criado só com leite da mãe e num monte pobre. Exatamente. Pobre em calorias. Claro. Então o cabrito era um luxo. E o cordeiro ainda hoje. Pois.
E ainda hoje são na mesma, que são alimentados, já não tanto tão bem como eram antigamente, mas voltando à ponte, ele vinha então com o cavalo, com o avô vinha atrás e o miúdo vinha a cavalo e trazia os cabritos nos alforjes de lado, o cavalo carregado de cabritos. O cavalo meteu uma pata na relheira, diz ele, foi um milagre não termos ido ao rio, porque o rio ia grande, foi no inverno. Se cai ao rio, diz ele, morríamos afogados como o avô não nos tirava. O rio passa ali muito alagado, não é? E essa ponte, essa que talvez fosse ainda desse tempo, porque era, quer dizer, vi-se mesmo que foi feita com o mínimo dos mínimos. Muito bem feita, que ainda lá há resíduos dela. E então, quando foi que fizeram a estrada, eu andava na tropa. Eu estava na tropa e então, que vim cá, que via deitar uma ponta abaixo, e que revolta a minha. E o presidente disse, a gente não sabia, o empreiteiro deitou abaixo, disse que era para fazer a outra. A sério? Foi, deitaram-na abaixo. Ela estava ali para durar 1000 anos, ou 2000, ou 3000, não sei lá. E eles podiam fazer isso assim? Podiam, então, era 25 de abril, tudo foi possível. Pois. Mas aquilo, isto andava, tenho que ser franco, eu não me identifico com o salazarismo, mas uma coisa é certa, mas também houve exageros e abusos. Claro. É que cada um saqueava para onde queria, cada um fazia o que queria, as casas nem tinham licenças, nem tinham nada, era tudo à balda. E então deitaram o ponto abaixo. Isso é uma coisa que eu lamento profundamente, foi terem destruído essa ponte. Olha, Sr. Mani, nós vamos ter que ir embora. Sim, senhor, e eu já lhe roubei tempo. Não, já lhe roubei tempo assim. Espero que tire alguma coisinha daí. Claro que sim, claro que sim. Agora, o senhor, se for a Marges, eu há bocado ia lhe dizer isso. Se perguntar hoje quem foi o Fidalgo do Castelo, Fidalgo do Castelo, já sabem. E então o Penedo das Botas, ninguém sabe, alguns já não sabem onde é. acredito. Não acredito, porque a grande maioria dos idosos, aqueles que Já não passaram a sabem as mensagem, histórias, não é?